página 38, eu nunca vou esquecer dessa frase. Aí a gente pegou e abriu, aí era tipo aula genética, aí tinha um pouquinho. Ele assim, ó, olhando assim. Rindo do defeito físico dos pobres, dos próprios. Nossa, tu pode. Aí, ó. A pessoa, retardado é tu, eu sei. Nossa, mano. Tenso. Muito plural, muito plural, muito plural. Vamos lá, né? Então, dentro do neodarwinismo, tu vai ter outras ciências, como eu falei, é uma ciência mista, na qual a gente vai trabalhar vários critérios que foram utilizados nos processos de seleção. E o neodarwinismo, ele é o único que ele tenta explicar, ok, de uma forma categórica, os mecanismos de especiação. Porque os mecanismos de especiação apontados por Darwin, vamos começar, por Lamarck, primeiro eram equivocados. Lamarck veio com a lei do uso e desuso, dizendo que os bichos, quando precisavam muito de alguma coisa, super desenvolvia aquilo, e aí surgiu uma nova característica, e aí com a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, essa nova característica era passada para a descendência, e assim você tinha uma nova gama de características surgindo no ambiente, né? Então, o ambiente sendo um agente de transformação. Mais uma vez, para Lamarck, o meio, ele é um agente de transformação. Por isso que sempre quando eu coloco alguma coisa do Lamarck na lousa, eu sempre coloco lá uns coraçãozinhos em volta, porque ele é um cara muito amoroso, ele não gosta de ver bicho nenhum morrendo. Não, a girafa, ela estica o pescoço até alcançar a copa da árvore, mas ela não morre, entendeu? Ele disse que essas características, elas eram adquiridas progressivamente. Então, não é que uma girafa era batorezinha e ficou com pescoção. Não, ela era batorezinha, ficou com poço de... passou isso para o filho. O filho, passou para o filho. E assim, depois, ao longo de algumas gerações, você tem um pescoção. Entendeu? Se você fosse uma lamarquista e se Lamarck estivesse correto, tudo tendência dizendo que sim, né? Então, Lamarck estava equivocado. Darwin estava incompleto. Darwin, ele trouxe o meio como um agente de seleção. Enquanto Lamarck era muito amorzinho, Darwin, influenciado por Thomas Malthus, né, que eu trouxe isso daí na aula passada, que ele era um catastrofista, ele gosta até de chamar ele de Thanos Malthus, tá? Que ele era justamente um cara que acreditava que conflitos, guerras, doenças, mortes, pragas, era bom para as populações, porque os recursos naturais, eles eram finitos, então, quanto menos indivíduos eu tivesse para o controle populacional, mais recurso vai estar para todo mundo, uma filosofia muito tanista, né? Thanos, ele dizia o seguinte, olha, matar metade de todo mundo, vai ter o dobro de recursos para todo mundo, né? Então, é bem catastrofista. Então, Darwin pega essa visão, né, de Thomas Malthus e aplica ao meio como agente de seleção. Ele vai agir nas pressões ambientais, eliminando os menos aptos. Por isso que a frase, a lei do mais forte, ou o mais forte sobrevive, está equivocada. Quem é mais forte? Um rinoceronte ou sei lá, uma serpente? Quem é mais forte? Um rinoceronte. Mas se eu pegar ambos e colocar aí, sei lá, em um ambiente onde eu não tenho pasto, porém eu tenho pequenos mamíferos ali vivendo naquela região, eu vou ter a morte dos rinocerontes e a prevalência das serpentes. Então não é questão de força, é questão de aptidão ao meio. Ok? Tops. Aí você aplica esses conceitos para o neodarwinismo. Dentro do neodarwinismo, você vai ter aqui a embriologia comparada.
onde você vai ter aqui, ó, princípios como anatomia comparada, fisiologia comparada, e tudo isso sendo puxado para um viés de ancestralidade comum, que foi um dos argumentos descobertos e defendidos por Darwin. Né? Darwin ele falou, olha, eu acredito que existia um ancestral comum lá nas Ilhas Galápagos que deu origem a todas as demais 11 espécies de tentilhões. E era que você estava ali, se apontando ali. Então, por mais que você estivesse lá falando ali, teu bico é assim, o teu bico é assado, pois é, o teu bico é assim, o teu bico é assado, vocês têm o mesmo ancestral, entendeu? Então, pois é, de todos os absurdos que eu estou falando, isso aqui pode ser até em sexto lugar, né? Vamos lá. Então, assim, de toda forma, essa ancestralidade comum, né, defendida por Darwin, traz uma ideia de que houve uma divergência de espécies devido a uma pressão ambiental. Darwin, ele não soube explicar por que os bicos ficaram diferentes. Ele supôs o seguinte, olha, o meio tinha alimentos diferentes, então os mais aptos sobreviveram àquelas seleções. Mas aí alguém pergunta, mas Darwin, por que o bico mudou? Como foi que o bico mudou? Me explica. Ele não sabia explicar. Por quê? Porque Darwin e Mendel, eles coexistiram no mesmo período e eles não compartilharam entre si as informações. Então, Darwin não fazia a menor ideia dos mecanismos de herança genética. Não fazia a menor ideia de um conceito novo chamado mutação. Inclusive, deixa eu puxar um gancho aqui para vocês, que existe uma teoria, tá, evolucionista moderna, que ela é chamada de mutacionismo, tá? Que o mutacionismo, ele é, como posso dizer, os processos de mutação, eles são hipervalorizados nos processos de seleção. Ou seja, as mutações que os seres vivos sofrem no ambiente que é a grande coroa da coisa, e é graças a isso que existem todas as espécies. Só que o mutacionismo, tudo que é muito exacerbado, puxando sardinha para uma única coisa, é demasiado errado. Né? Então, as mutações são importantes? Com certeza. Tá? Mas não, a mutação ela não vai agir sozinha. Você vai ter as mutações genéticas sendo ali pressionadas pelo darwinismo. Ou seja, você vai ter as mutações genéticas e você vai ter seleção natural sobre essas mutações, seleção natural sobre os genes, seleção natural sobre aquela nova característica que surgiu, e somente então você vai ter a prevalência de um novo indivíduo. Beleza, Chuchu? Esqueci teu nome. Vivian Cenourinha. Exatamente. As mutações, a galera fala assim, eu queria, o cara, quando você é criança, né? Você assistiu o filme do X-Men, o desenho animado do X-Men, vê os quadrinhos do X-Men e fala, eu gostaria de ser um mutante. Tô achando que vai ter laser saindo dos olhos, as garras do Wolverine, mas na verdade um ser humano mutante vai nascer aí com um olho na bochecha, com a ausência de nariz, talvez aí com a ausência do dente ciso, quem sabe aí um terceiro mamilo, né? As mutações de hoje em dia, me dá mais um aí. As coisinhas legais que pode acontecer. Tô falando aí que a gente, quando é criança, a gente fala assim, quando assiste X-Men, né? Eu queria ser um mutante. Aí pensa assim, não, se eu for mutante, eu vou soltar laser pelos olhos, eu vou ter as garras do Wolverine. Mas, aí você, de repente, tem um pé saindo do sovaco, né? Olha aí. É a grande artista. No mínimo. Então, bom. Então, vamos lá, né? E aí, dentro disso daqui, eu tenho também os registros fósseis, né? Que eu trago dentro do processo, que é uma vertente que a gente chama de evidência. Evidência da evolução, né? Dentro da paleontologia,
comparação entre fósseis, né? Você vai ter ali a busca pelo ancestral comum. Você vai ter a busca do elo perdido, né? Quando eu falo do elo perdido, eu estou falando de que elo? Eu estou falando dos animais híbridos, um animal que é meio isso, meio aquilo. Por exemplo, os sáurios estão sendo finalmente relacionados a quem? As aves. Por quê? Porque estão sendo encontrados cada vez mais dinossauros com penas. Ou seja, se você for assistir Jurassic Park, aquele filme de 99, Steven Spielberg, todos os dinossauros eram grandes reptilianos, grandes lagartos. Né? E agora, no último aí, que você viu lá, é difícil ver um dinossauro sem penas. Eles mantiveram o T-Rex sem penas, mas até o T-Rex foi detectado penas nos antebraços deles, nos novos fósseis. Né? Então, à medida que os filmes foram evoluindo, juntamente com as evidências paleontológicas, também os reptilianos dos filmes também foram sendo evoluídos. E aí você tem animais que têm pena que nem cacatua, penas bonitas, penas coloridas. E aí você tem a aproximação dos sáurios com as aves modernas. Né? E é dentro dessa ótica comparativa que algumas pessoas tentam descredibilizar o processo evolucionista. Por quê? Por causa daquela premissa que eu trouxe para vocês. Poxa, como é que pode ser a lei do mais forte e ao invés de ter um tiranossauro no meu quintal, eu tenho uma galinha? Como é que pode ser a lei do mais forte? Que grande evolução. Pronto. Qual é o critério? Acontece que é difícil a galera entender que dinossauros de grande porte tinha pra caramba, mas também tinha pra caramba o quê? Dinossauros de pequeno porte. Saurinhos menores do que galinhas. Então, quando aconteceu lá da queda lá do meteoro da Paixão, lá no Novo México, a levantada da nuvem de poeira, você sabe a diferença de efeito estufa e albedo planetário? Olha aí que legal, adoro isso. Abrindo um parêntese na explicação para trazer mais conhecimento, tá? Vamos lá. Aqui nós temos nosso planeta Terra. E aí nós temos aqui a nossa ATM, né? Nossa atmosfera. Nós temos aqui nossa atmosfera. A nossa atmosfera, ela é naturalmente, ela tem um pouco de dióxido de carbono, alguns gases um pouco, que é bom. Efeito estufa é um fenômeno natural. Graças ao efeito estufa é que existe planeta nessa vida, né? Tem vida nesse planeta, né? O que acontece? Os raios solares vêm, quicam no nosso planeta, vêm e acabam ficando presos aqui. Outras partes acabam sendo defletadas, né, pelo nosso querido efeito estufa, e outros passam e também são defletados pelo o nosso continente, né? Às vezes o oceano, né, ele age como um espelho, as calotas polares, por serem muito brancas, ajudam também a refletir a radiação ultravioleta e etc. Qual é o problema? O espessamento da camada da nossa atmosfera, da nossa ATM, está prendendo mais radiação infravermelha, e aí nós temos uma consequência, que é o quê? Aquecimento global. E as consequências do aquecimento global, degelamento das calotas polares, elevação dos níveis dos mares, enfim, você vai ter aí mudanças climáticas, enfim, você vai ter uma série de problemas, tá? O que foi o albedo planetário? Albedo planetário é quando você tem... É a garrafa d'água que tá procurando? Deixou. Albedo planetário é quando você tem tanta matéria sólida ou gases densos numa atmosfera que ela fica tão espessa que ela não permite que a radiação solar ela passe por ela. Onde é que eu encontro esse tipo de fenômeno? Por exemplo, perto de vulcões. Quando eles estão em erupção, eles liberam tanto piroclastos na atmosfera que você fica ali com uma grande quantidade de cinzas, grande quantidade de sedimentos ali flutuando na atmosfera,
E aí você tem ali um dia que fica escurecido naquela região, então você tem um resfriamento, aquela região não fica mais quente, fica mais fria, sem luz solar, então você tem um cessamento das atividades fotossintéticas daquela região. Imagina com o meteoro da Paixão. Quando caiu o grande asteroide ali em Novo México, você teve uma nuvem de poeira que ela levou, estima-se, 3 anos para se dissipar no nosso planeta. Ela aumentou tanto deixou tão espessa a nossa atmosfera, com cinzas, olha vivo aí, hein? Com cinzas e poeira na nossa atmosfera, que a radiação solar não conseguia entrar. E aí o que é que você tem? Você tem o resfriamento do planeta. Você tem o escurecimento do planeta de forma que agora as plantas não conseguem mais ter atividade fotossintética. Essas plantas grande porte, principalmente, que precisam de grande quantidade de energia, morrem, que você tinha árvores gigantescas nesse período, e grande parte dessas árvores gigantescas morrem, ficando agora árvores apenas de médio porte, médio, pequeno porte. Esses grandes animais que se alimentavam dessas grandes árvores morrem. Os grandes carnívoros que se alimentavam dos grandes animais morrem. E agora o que é que você tem? Agora você tem apenas animais de pequeno porte sobrevivendo, de médio e pequeno porte. Inclusive os mamíferos. Sim, mamíferos e os sáurios, os dinossauros, eles coexistiram. Só que os mamíferos, eles eram animais de pequeno porte, eram roedores, do tamanho aí de grandes ratazanas ou pequenas lontras ali. Eles tinham hábitos noturnos e tudo mais. Alguns deles, inclusive, se alimentavam até de dinossauros, pequenos sauros, de ovos de dinossauros. Então você tem ali, e aí com isso, com a extinção em massa desses grandes animais, abriu as porteiras para quem? Para que os animais de pequeno porte, os animais de corpos menores, pudessem dominar o planeta. E assim foi. Um processo catastrofista de Thomas Malthus aplicados às teorias darwinianas. Sim ou não? Beleza? Então vamos lá. Os processos de sistemática, você vai ver muita árvore filogenética, tá? O que traz a árvore filogenética, né, prof? Você vai trabalhar dentro da sistemática os famosos cladogramas. O que significa a palavra clados? A palavra clado significa ramificação, ramo. Então, quando Darwin ele fala, olha, existia um ancestral comum, desse ancestral comum houve uma divergência, alguma coisa aconteceu que ele não sabe explicar o quê. E aí houve a separação dessas espécies, daqui um cara veio para cá, daqui ela veio para cá e assim, e aí daqui ele abriu para cá e veio 3, aí não, aí assim fez assim, e aí ele, tu tá vendo que cada pontinho desse aqui, para não sujar minha ponta vermelha, cada ponto desse daqui, eu tenho o quê? Uma ramificação. Então, o cladograma nada mais é do que um mapeamento filogenético das espécies, onde eu vou tentar encontrar o quê? A ancestralidade de cada espécie, de cada gênero, de cada família, de cada grupo. Pegou a visão? Então, basicamente, o que tu precisa saber dentro das árvores cladogrâmicas? Basicamente, vamos lá. A, B, C, D. Pronto. Vocês concordam comigo que todos esses indivíduos possuem um ancestral em comum? Um ancestral em comum aqui, ó. Beleza? Eu ainda não nomeei quem é esse cara. Porém, eu nomeei todos os demais, tá? Eu pergunto para vocês. Os indivíduos A e B possuem uma mesma ancestralidade em comum que os indivíduos B e C? Não tem. Por que não tem? Porque o ancestral em comum desse cara está aqui.
E aí, esse ancestral em comum divergiu para A, você vai ter um outro ancestral em comum aqui que divergiu para B, e você vai ter um outro ancestral em comum aqui que divergiu para C. Quando eu pergunto para você se os indivíduos A e B eles possuem o mesmo ancestral em comum, eu não estou sugerindo que esse cara aqui tem o mesmo ancestral em comum que o C. Pegou a visão? Ou seja, esse cara, ele é mais parente deste do que este cara é mais parente deste. Esse cara aqui, ele é mais distante evolutivamente do indivíduo A do que o indivíduo B. Da mesma maneira que o indivíduo D é o indivíduo mais próximo em parentesco desse cladograma do que todos os demais. O D e C são os ancestrais mais próximos, por quê? Porque essa linha, cada linha dessa em distanciamento, ela representa o fator tempo. Tu sabia disso? Que tu vai ter, por exemplo, cladogramas laterais. Tu tá vendo aqui, ó, que eu tenho uma ancestralidade em comum aqui, tu tá vendo que o B, ele tá mais próximo do ancestral em comum do que o A? Pegou a visão? Que eu tenho isso aqui de distância do clado e eu tenho isso aqui de distância do clado? Então, até mesmo a distância das linhas me comunica a questão da proximidade dos ancestrais comuns. Então, vocês fiquem atentos a respeito disso, tá? Quando eles forem falar sobre parentesco, ancestralidade comum, e ele trouxer para você uma árvore cladogrâmica, fique atento a respeito da distância dos indivíduos do clado, ou seja, da ramificação que foi apresentada. Esses mecanismos de ramificação, você vai ter ali, finalmente, né, a explicação dos processos de ramificação sendo trazidos para a gente, como, por exemplo, o quê? Você vai ter os mecanismos de especiação. Nos mecanismos de especiação, os mais famosinhos são o mecanismo alopátrico. O que é o mecanismo de especiação alopátrico? A palavra alus significa diferente ou separado. E pátrico vem de pátria, ou região, ou país, né? Então, o que é que eu estou sugerindo? Eu estou sugerindo da separação tanto de populações. Cara, as populações elas podem ser separadas sem que haja uma separação continental. Sem que haja, como foi sugerido ali por Darwin em Galápagos, que ele acredita que todo aquele arquipélago um dia foi uma ilha só. Pegou a visão? E aí, por alguma razão, houve a separação do arquipélago e aí os tentilhões que viviam em toda a ilha agora foram separados com restrições alimentares. Então aí eu tenho uma alopatria, eu tive a separação do continente, eu tive a partição de uma região. Por exemplo, o surgimento de um rio. Às vezes, o rio, ele fica correndo numa região e você sabe que existe uma coisa chamada degradação, né, que é justamente, esqueci até o nome, meu Deus do céu, erosão. A erosão do rio que vai comendo ali o solo, e o que é um rio hoje, amanhã se torna um grande cânion. Né? Não é amanhã, literalmente, tá, gente? Mas com a passagem de bastante tempo, eu vou ter ali, por exemplo, o Grand Canyon, os canyons existentes, até mesmo ali as nossas falésias. Foi o que aquelas falésias? Erosão. Muita água que arrebentava e quando ela voltava, ela vinha rasgando ali aquelas rochas sedimentares, fazendo aqueles cortes ali. Agora, olha só! Eis que vive. Olá. Bem-vinda. Realmente, hoje, só quem faltou foi a Joana. Mas ela tá online aqui, ó. Só em espírito presente.
E aí, Joana, tu ainda tá online ou tu só deixou ligado aí? Tá online. Ela responde, ela interage. Vamos lá. Alopátrico, seleção alopátrica. O que é que eu vou ter? Você vai ter dois tipos de mecanismos, tá? Você pode ter tanto a separação continental, tá? Você vai ter aqui os indivíduos vivendo numa mesma população, no mesmo local, e esse local ser separado. Como também você pode ter separações na população. Você não precisa necessariamente que exista uma separação continental, uma separação do ambiente em si, mas você pode ter aí algum tipo de separação entre os povos, por exemplo, por fatores culturais, tribos, sociedades, entendeu? Tem o filme mais ridículo que eu já assisti na minha vida, tá? O mais retardado que eu já assisti. Eu juro para vocês, o título do filme é... Esse é o nome do filme. É um rosnado. É um rosnado. O nome do filme é o nome do filme, aí no Tempo das Cavernas. Filme francês, baixo orçamento, obviamente. Tá? Não, eu fui assistir sabendo que era uma merda e por isso que eu apreciei. Porque se eu tivesse ido esperar alguma coisa, eu tinha ficado com raiva. Mas como eu sabia que era um filme retardado, eu curti o filme, entendeu? Então eu guardo esse filme no meu coração, tá? Porque ele traz um pouco dessa questão da separação cultural que existia na humanidade desde os primórdios. O que é que acontece? Por exemplo, olha como é ridículo esse filme, mano. Como tudo na época era tempo da pedra, qual é o nome mesmo de gente que deriva de pedra? Pedro. O nome de todo mundo era Pedro. Homens e mulheres. Aí eles faziam, para saber quem morreu, né, durante a noite atacado por algum animal, eles faziam a contagem na tribo no dia seguinte. Pedro, aí o cara, presente, Pedro, presente. Pedro, aí ninguém responde aí, faltou de novo. Aí Pedro. Aí de repente, e sim, todo mundo tem um cabelo preto e liso. Só que esse cara, o Pedro, ele nasceu, é óbvio, né? Ele nasceu com o cabelo encaracolado, aí ele usava lama para poder ficar com o cabelo estirado para ele não ser rejeitado pela tribo. Ó. Até que ele encontra perdida na floresta uma fêmea, que o nome dela é que ela tinha um cabelo encaracolado e o cabelo dela era branco. E ela era tipo uma beldade na tribo dela, só que ela era uma coisa totalmente estranha para o Pedro. E aí, quando a tribo encontra essa mulher, pergunta qual é o seu nome? Aí ela, meu nome é Tim. Aí, Pedro. Eles não conseguiam falar o nome dela. Muito retardado. Enfim, aí. Meu Deus, mano, desculpa estar fazendo vocês passarem por isso. Mas assim, não, cara, foi mal. Mas assim, me mostra um pouco das separações que existiam dentro do processo evolutivo alopátrico, né? Então, alopátrico eu tenho a separação continental, mas a alopatria, ela traz consigo também o quê? Um pilar super importante que é o quê? A interrupção do fluxo gênico. O que é isso, gente? Você não pode mais porque você não alimenta amor por telefone, baby. Como assim, professor? Eles estão separados. Eles estão separados. Entendeu? Não. É. Pois é.
É isso que eu estou falando. A interrupção do fluxo gênico, ela não é obrigatório, por exemplo, existir a separação continental. A alopatria é obrigatória a interrupção continental, ou seja, separação da população por um fator físico. Por exemplo, a construção de uma estrada no meio de uma floresta, ou mesmo o surgimento de um rio, a construção de uma represa, rolou um terremoto, separação ali de duas placas tectônicas, separou ali a Austrália dos outros continentes, aí agora a gente tem lá as bizarrices que a gente tem na Austrália, tá entendendo? Então, tu entendeu? Só que a interrupção do fluxo gênico, ela não é obrigatória para que ela exista, não é obrigatório ser por meio da alopatria. Porque dentro da interrupção do fluxo gênico, eu posso ter também o quê? Por exemplo, a seleção sexual. O que é a seleção sexual? Já assistiu Quero Treinar Seu Dragão 3? Como Treinar Seu Dragão 3? É um filme fofinho de infantil que eu adoro. Muito fofinho. O dragãozinho, lá o Banguela, tá apaixonado lá pela Fúria do Dia, lá pela Fúria da Luz. Fúria da Luz. E quer chegar junto da gata, mas não consegue. Por quê? Porque ele foi criado longe de toda a espécie, então ele não conhece quais são os comportamentos de cortejo que existem entre essas espécies. Então, o que ele acaba tentando fazer? Ele fica observando como as outras espécies cortejam. E aí ele fica imitando os mecanismos de cortejo de outras espécies para cortejar a dragãozinha dele. E aí o que acontece? Ele é rejeitado. Porque ele utilizou mecanismos de cortejo que não condiziam à sua espécie. E por isso ele foi selecionado de forma negativa. Estão na mesma região? Estão. Rolou fluxo gênico? Não. Por quê? Seleção sexual. No final rolou porque ele conseguiu fazer algo original que chamou a atenção da gata. E esse é o mecanismo de cortejo. Não funcionou pelos cortejos das outras espécies. Funcionou porque ele fez algo para ela. Ele desenhou lá no chão ela. Lembra que ele desenhou na praia com um galho? Aí ela... Oh, interessante. Hã? Tu não... Ah, assisti, cara. Esse filme aí, eu acho que é de 2000 e quanto? 2015, 2016? Vá. Então, pronto, ó, você vai ter seleção sexual. Pronto. Professor Theo, a interrupção do fluxo gênico por meio da alopatria, ela gera seleção sexual? A resposta é sim. Esses mecanismos de seleção sexual, por exemplo, separei aqui os indivíduos continentalmente, né? Separei as populações. Com o passar do tempo, nessas populações, eu começo a observar o surgimento de alguns caras diferentes. Começaram a surgir uns caras diferentes. Professor, mas como foi possível a diferenciação desses caras para esses caras? Mutações. Pressões naturais, pressões ambientais, seleções sexuais, até que, por fim, você tem as diferenciações de populações. Adivinha só se eu decido unir novamente esses caras. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que simplesmente eles rejeitam a outra população. Esse experimento ele foi feito, acho que vocês já devem estar cansados de ver esse experimento, lá daquelas abelhinhas lá, da abelhinha não, mosca, Drosophila melanogaster, mosca da fruta. O cara fez o seguinte experimento. Ele pegou um aquáriozinho, 2 aquários, na verdade, e ele colocou aqui dentro várias moscas.
E essas moscas, elas têm um ciclo de vida bem curto, 7 dias, para ser mais claro. Cada mosca, o seu mundo, fecha em 7 dias. O que me faz pensar o seguinte, que em apenas um ano, eu posso ter 52 gerações. Mano, 52 gerações humanas é muito tempo. Não é não? Então, eu vou ter aqui, ó, ele fez o quê? Ele separou essas bonitas, só que ele colocou uma fonte de alimento diferente para cada uma. Para uma, ele deu maltose, e para o outro grupo ele deu amido. Com o passar do tempo, ele percebeu uma diferenciação nos grupos. As mosquinhas que se alimentavam de maltose, elas ficaram um pouco mais escuras. Claro que não dá para representar tal e qual ficou lá nas ilustrações. E o outro grupo, que era alimentado com amido, ela ficou com um pouquinho mais claro. E aí o que foi que aconteceu? Depois de algum tempo, ele decidiu unir as duas populações. Soltou elas dentro do mesmo aquário para ver o que é que acontecia. Sabe o que foi que aconteceu? As populações que se alimentaram com amidos durante 52 gerações, não sei se por questão de cheiro, da composição do carboidrato, que influenciou nas taxas hormonais, na comunicação, não se sabe direito. Acontece que elas aqui só copulavam entre si e eles aqui só copulavam entre si. Continuou existindo uma barreira entre as duas populações, uma barreira invisível entre as duas populações, que a gente chama de seleção sexual. A interrupção do fluxo gênico foi provocada devido ao quê? À alopatria. Tem sim. Não, pessoa branca só vai querer ficar com pessoa branca. Aconteceu por muito tempo. Exato, mas não com preconceito, mas Fatores culturais. não gosto de Pois é porque, olha, é justamente sobre isso que eu estou tentando tratar. Tu tem que entender que para quem era preconceituoso mesmo, né, e apoiava a escravidão, comercializava escravos, eles não viam os outros seres humanos de pele escura como gente. Tu entende isso? Que eles viam como animais, como objetos? Então, da mesma maneira que existiam homens que copulavam com animais de outras espécies, eles também tinham curiosidade de copular com homens de outra raça, com mulheres de outra raça. Então, não por isso eles tinham atração sexual especificamente pela pele deles. Pelo contrário, eram vistos como uma coisa separada. Então, isso daí rolou por muito tempo culturalmente. Somente depois, né, com muita cultura sendo impressa, com muitos direitos sendo conquistados, é que a lucidez veio à tona, trazendo a identidade de que todos nós somos seres humanos. Aí o resultado foi que elas continuaram separadas no seu fluxo gênico, entendeu? Então vamos lá. Então você tem aqui a seleção alopátrica. Na alopatria você tem o quê? Você tem a barreira geográfica. Também você vai ter a barreira sexual. Você tem a interrupção do fluxo gênico e você tem a interrupção da convivência entre as duas populações. E isso daí vai gerar o quê? Especiação. Tá bom? E aí você vai ter também a especiação o quê? Simpátrica. Especiação simpátrica.
O que acontece na especiação simpátrica? Não se sabe, até hoje, né? É difícil trazer uma visão assertiva do que aconteceu. Porém, dentro de uma mesma população, do nada, surge uma nova população. Essa nova população que surge, ela é derivada do quê? O que pode ter sido provocado ali, dando origem a essa nova população que surgiu dentro de uma população pré-existente? Alterações ambientais e, especialmente, mutações. Mutações genéticas, lembrem-se que nós estamos falando de neodarwinismo. O neodarwinismo, o que é? É o darwinismo aceitando os pilares da genética. Então, toda vida que você vê uma questão que ela fala sobre darwinismo, seleção natural, mas do nada ela meteu ali, escondeu no texto ali, ó, permutação, genética, mutações, alelos, genótipo. Essa linguagem, essas hashtags, você tem que se ligar que ele não está falando mais de darwinismo, ele agora está falando de neodarwinismo. Perfeito? Show? Então aqui, ó, na simpátrica, eu tenho o quê? Eu tenho uma especiação por fatores ambientais, por mutações, vou botar aqui, por mutações, permutações, que dão origem a caracteres diferenciados. E essa caracteres diferenciados, caso sejam benéficos, eles vão passar pelo crivo de quem? Seleção natural. Eu posso pagar ali a primeira lousa, gente? Isso daqui, eu até coloquei na lousa na aula passada, mas só tava eu e Joana, então eu vou dar um repeteco aqui, tá, Joana? Vai me perdoando aí. Hã? Falou do quê? Ah, sim. Tá. É porque eu estou me comunicando aqui com a Fernanda, que ela está online aqui assistindo a gente. Por exemplo, dentro desses conceitos, quando a gente pega esses conceitos aí e a gente aplica esse conhecimento, a gente vai ter, por exemplo, aqui fatores como a divergência evolutiva, ou conhecido também como especiação ou especiação ou especiação disruptiva. O que ele fala pra gente? Ele fala o seguinte, olha, existe uma espécie. E existem meios. Existem meios ambientes diferentes, habitats diferentes, estresses ambientais diferentes. Fala, por que eu fiz as caixinhas? Era para ser as caixinhas, cada caixinha de uma cor.
Tenho meios diferentes. Esse cara, essa única espécie, ela vai migrar para essas regiões. Tu concorda comigo que cada região ela vai ter uma pressão ambiental distinta? Então, o que vai acontecer? Ao longo do tempo, cada uma dessas espécies, desses indivíduos que estão passando por ali, eles vão passar por mutações e por seleções naturais. Todos eles vão passar por isso. Mutação, seleção natural. Mutação e seleção natural. E depois desse tipo, desse crivo, desses acontecimentos, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o surgimento de uma nova espécie. E essas espécies, elas são tão diferenciadas que elas nem se assemelham entre si e nem com seu ancestral. Elas vão trazer o quê? Estruturas especializadas. Então, depois disso tudo aqui que aconteceu, eu vou ter órgãos especializados sendo originados. E o mais importante, esses órgãos especializados, eles podem ter, como posso dizer, funções semelhantes ou não. Então, funções semelhantes ou não. Porém, todos eles possuem o quê? Um ancestral comum. É isso daqui, gente. É a divergência evolutiva ou a especiação disruptiva que dá origem ao que nós chamamos de órgãos homólogos. Professor Theo, o que são os órgãos homólogos? São estruturas corporais ou fisiológicas que apresentam a mesma função ou não, porém, têm a mesma origem embrionária ou ancestral em comum. Por exemplo, nadadeira de baleia, de golfinho, que tem a ver com a pata dianteira do cavalo, que tem a ver com o meu braço direito, que tem a ver com a asa do morcego. Percebam que são estruturas o quê? Especializadas. Por quê? Porque esse meio aqui, por exemplo, é aquático. Esse meio aqui é aéreo. E esse meio aqui pode ter sido meio terrestre. E aí eu tenho aqui uma especialidade que foi dada para a pata do cavalo, uma especialidade que foi dada para a asa do morcego e uma especialidade que foi dada para a nadadeira do golfinho. No entanto, quando eu vou analisar as estruturas ósseas, as falanges ósseas ali presentes, eu vejo o quê? Semelhanças anatômicas. Perfeito? Por quê? Porque eles todos são mamíferos e, portanto, eles possuem um ancestral em comum. Aí eu pergunto para vocês, apesar deles terem ancestral em comum, a pata do cavalo, a asa do morcego e a nadadeira do golfinho exerce a mesma função? Não. Pata do cavalo serve para andar em terra, a asa do morcego serve para voar no ar e a nadadeira do golfinho serve para nadar na água. No entanto, eu posso ter homologias também entre indivíduos que possuem a mesma função. Se eu pegar o meu braço direito, comparar com o braço direito de um orangotango e o braço direito de um chimpanzé, eu vou ter exatamente a mesma função. Aqueles braços servem para o manuseio de ferramentas, para se movimentar, para interagir, para se comunicar, para tudo isso, para se alimentar. Entendeu? Uma das coisas mais legais que eu já vi foi um chimpanzé, eu vi, um chimpanzé na beira de uma vasilha, e ele pegando a vasilha e levando a água até a boca. Que incrível. Por quê?
Por que isso foi incrível? Porque se fosse um cachorro, ele tinha levado da boca até a água. No entanto, devido aos braços do chimpanzé exercer a mesma função que um braço humano, ele faz o que a gente faria. Pegou a visão? Perfeito? Então, executou a mesma função. Vou apagar aqui. Não sei que não tem nada escrito, mas serviu para passar uma mensagem. As minhas pinturas rupestres. Você já parou para pensar que as pinturas rupestres podem ter sido as primeiras lousas? Professores desenhando ali, ó. Quando você vê um bicho com os dentes afiados, olha o que foi que ele fez com o cara. Discriminando para as crianças. Porque era o que tinha para fazer, mano. Então, menino, se você não quiser morrer nesse doido aqui, fique longe. Quando a gente for caçar o bicho, a gente faz assim, entendeu? Então, eu acredito que, na verdade, não apenas era uma expressão artística, mas também poderiam ter sido grandes salas de aula. Hã? Mas era... Pois era, como você aprendia, era como o conhecimento era passado. Era o que? Era antes, justamente, da história escrita, né? Era como era passado por meio dos contos, dos relatos. Né? E aí, professor? Divergência evolutiva ou especiação disruptiva. E qual é a outra? Se essa aqui é a divergência, eu tenho o quê? A convergência evolutiva. Convergência evolutiva. O que vai acontecer? É o contrário. Olha que legal. Eu vou ter aqui o indivíduo 1, eu vou ter o indivíduo 2 e eu vou ter o indivíduo 3. O indivíduo 1, o indivíduo 2 e o indivíduo 3, cada um deles vai ter o seu ancestral ascendente aqui, e a gente não faz ideia de que são. Eles podem ser distantes filogenicamente falando. Não possuem o mesmo ancestral. Então, ó, vou até botar aqui, ancestral diferente. Eles vieram de ancestrais distintos. Que horas são? Vai dar certo. Hã? Obrigado pelo cálculo. Vem, Enem. Então, vamos lá. Só que esses três caras, eles vão ser submetidos a viver aonde? Em um mesmo tipo de... Ó que droga. Ó que merda, hein? É que nem Enem. Como assim, professor? Eu posso ter aqui um cara que é excepcional desenhista, uma menina que é fantástica com números, uma menina que é fantástica com matérias de humanas, e outra menina ali que é fantástica com biológica. Eu submeto vocês tudinho a fazer a mesma prova. Tá entendendo? Aí, se fosse um megazord de gente, seria fantástico, né? Mas cada um de vocês tem que você se destaca. Ó, menos mal, né? Não é não? Mas aí é osso, né? Porque ele fala assim, sobre uma oitava. Ele... Sobe aí um quarto e dois terços aí. Entendeu? É importante, cara. A pessoa fala assim, rapaz, eu vou fazer psicologia, eu vou fazer como é? Eu quero ser nutricionista. Não sabe química, não sabe matemática. Doutora, eu preciso comer quantos gramas de proteína para o meu peso? Aí a pessoa vai pesquisa no Google. Vamos lá, o meio. Temos aqui o mesmo meio,
Esse meio, ele também vai, ele vai estar suscetível aos processos de mutações e aos processos de seleção natural. E aí, sabe o que é que eu vou ter no final de tudo isso? Eu vou ter uma característica comum. Mas, professor, como é que pode? Como é que pode? Para que serve a asa de uma borboleta? Para que serve a asa de um passarinho? Para que serve a asa do morcego? Para voar. Eles têm o mesmo ancestral? Não. No entanto, as asas deles servem para a mesma função, porque todos eles estão sujeitos, estressados pelo mesmo tipo de meio. Meio aéreo. Quantas vezes, cara, é muito engraçado. Vários vídeos aí de surfista nadando, banhista, nadando desesperadamente por medo de um ataque de um tubarão quando o bicho chega perto e vê que é um golfinho. Porque tem a mesma cor, tem uma barbatana que ele bota para fora, ele nada em direção aos banhistas mesmo, entendeu? Claro que sim. Tem ataque. Mas ataque de golfinho. Mas ataque de golfinho deixa uma cicatriz e não um membro vazio. Não é verdade? Né? Você é mordido por um golfinho, você ainda poderá voltar a coçar a sua perna. Não é verdade? Você é mordido com um golfinho morde sua perna, você ainda pode bater o seu mindinho numa cadeira. Não. Eu estou dizendo que sua perna ainda vai estar lá. Geralmente, ataques de tubarões, eles utilizam o impacto para atordoar suas vítimas. Então, eles nadam e eles viram a órbita ocular para dentro. Então, eles não veem mais o que estão fazendo. Quando eles focam o alvo, eles literalmente fecham os olhos e vão. Você pode ver, todo vídeo de ataque de tubarão, ele está com as órbitas oculares ao contrário. Ele fecha os olhos. Porque ele não fecha o olho assim, que nem a gente, né? Peixe não tem barbatana. Pô, barbatana. Peixe não tem pálpebras, desculpa. Por gentileza, você remova isso. Agradecido. Ele não tem pálpebra, mas ele consegue virar a órbita ocular para proteger, né, os olhos. E aí ele usa do impacto. Por isso que quando você vê aqueles vídeos, daquela simulando uma foca nadando, quando o tubarão vem de baixo para cima, ele faz o quê? Né? Ele da linha da água e cai. Ele vem de baixo para cima para acertar e tentar matar ele também no impacto, apenas na mordida. Ele não é que diabinha que vem. Hã? Ele vai fazer a mesma coisa com o pequeno peixe e ele fica comendo os destroços que a mãe dele faz, né? Ele faz o mesmo mecanismo. Já, na verdade, eu já vi. Tubarão-tigre, ele chega perto e ele, ao contrário, ao invés dele ir para cima e atacar, geralmente ele pega bicho que está para baixo. Então ele fica de ponta cabeça, que faz aquele areal subindo lá, destroçando lá o bicho. Geralmente é assim. Então, ó, característica comum. Portanto, definição. Órgãos com mesma função e ancestral diferente. Isso aqui a gente chama de quê? De órgãos análogos. Eu tinha raiva porque meu professor do ensino médio, ele ensinava essas coisas separadamente. Ele ensinava convergência evolutiva, aí depois ele ensinava divergência evolutiva, aí depois ele ensinava órgãos homólogos, aí depois ele ensinava órgãos análogos. Agora eu estou trazendo para vocês que a homologia que existe entre os órgãos está intimamente relacionada à evolução disruptiva, especiação disruptiva. Os órgãos análogos estão intimamente relacionados ao quê? Convergência adaptativa ou convergência evolutiva. Okay.
Nunca se esqueçam disso, por favor. Tá show? Tá massa? Vamos tentar resolver alguma coisa aqui? Vocês souberam que eu sobrevivi a um acidente de carro? Tô falando sério. Foi de madrugada de domingo. Um carro avançou o sinal vermelho, acertou meu carro com minha esposa e meu filho, 7 meses dele. Destroçou o carro dele. O meu carro ficou amassado, com a roda para dentro. Meu carro rodou 180 graus, quase capota. Quase vira. Levantou-se. E o carro dele acabou a dianteira, para-choque. Foi aqui perto. Mas aí foi um susto tão grande que na segunda-feira eu acordei todo rígido. Pescoço rígido, todo o corpo. Minha mulher, ontem que foi ver que tá com hematoma no braço, hematoma na costela. Mas o mais ileso de todos foi meu filho, graças a Deus. O bebê conforto ficou de cabeça para baixo, com meu filho dentro. Que a pancada foi lateral, então todo mundo rodou dentro do carro. Então o bebê conforto se soltou, sem segurança. Ficou por isso que ele não se machucou, né? Graças a Deus. E o fato dele estar dormindo e ser um bebê também amortece bastante a pancada, né? Então, graças a Deus. E melhor, a pancada aconteceu do outro lado que ele estava dormindo, né? Não foi na porta que ele estava dormindo. Graças a Deus. Simbora? Vamos lá. Saúde. Desde o início do século XIX, teóricos com bases em diferentes teorias defendem seus argumentos para explicar o surgimento das diferentes espécies, com base nos conhecimentos de evolução, marque verdadeiro ou falso. Para o lamarquismo, vamos lá. Para o lamarquismo, os seres vivos atuais são idênticos que existiram no passado, embora pudesse haver pequenas variações entre os membros de uma espécie devido à herança das características adquiridas. Falso, né, gente? Uma vez que, se você quiser circular o nome Lamarck aí, puxar uma setinha, você vai botar aí que ele é o primeiro transformista. Ou seja, ele acreditava que os seres eram capazes de transformação. Então, jamais a premissa do fixismo, né, que é isso aqui, ó, os seres vivos são atuais, são idênticos aos que existiram no passado. Isso aqui é o quê? Você sublinha isso daí, você puxa para o lado um gancho dizendo o quê? Fixismo. A teoria fixista, ela defende que os seres vivos são imutáveis. Portanto, Lamarck, ele não era mais um fixista, ele foi um fixista até os seus 51 anos. Aos 52 anos, ele já se tornou o primeiro transformista que nós temos na história da evolução. Tops? Vamos lá. O evolucionismo darwiniano pautou a sua teoria na premissa fixista. Olha aí, falso, né? Darwin, jamais ele seria um fixista, uma vez que ele foi o primeiro a trazer a ideia da especiação por ancestralidade comum. Então, o ancestral comum deu origem às demais. Isso daí não seria possível dentro de uma ótica fixista, tá? Uma vez que galinha seria galinha para sempre, né? Então jamais. Próxima. A seleção natural, um dos pilares da teoria evolucionista darwiniana, preconiza que os indivíduos de cada espécie mais bem adaptados ao ambiente sobrevivem e têm maior sucesso reprodutivo. Aí sim. Aí tá correto. Seleção natural aí na veia hardcore. Vamos lá. Próxima. A teoria sintética da evolução, ou o neodarwinismo, considera como um dos principais fatores evolutivos a recombinação gênica, segundo a qual a reprodução sexuadas e os genes provenientes dos pais se rearranjaram. Eu apaguei aqui, mas estava aqui o critério da permutação gênica como um dos fatores para o neodarwinismo. Portanto, está correto. Último item. Nas populações de insetos em que surgem, por mutação genética, indivíduos resistentes a um determinado inseticida, os exemplares selvagens serão eliminados, ao passo que os resistentes se multiplicarão. Correto. Aqui eu tenho o quê? Qual é o nome desse tipo de seleção, gente? Nós temos seleção natural aqui? Não, eu tenho uma seleção artificial. Bote aí no último tópico aí. Seleção artificial, onde um critério humano, que é, no caso, um inseticida, gerou um processo de seleção. Ok?
Item E, FF, BBB. Pronto. Question 2. A pandemia da Covid-19 invadiu todas as mídias, mostrando a evolução e os desdobramentos da epidemia no Brasil e em outros países, com acompanhamentos epidemiológicos, análises e esclarecimentos feitos por cientistas e profissionais da saúde, falando também da produção e do uso de diferentes vacinas e estratégias vacinais e suas diferentes efetividades profiláticas. Muitas dessas informações objetivavam e ainda objetivam contribuir para a aquisição de conhecimentos e mudanças comportamentais necessários para o controle da pandemia. Explorando as informações veiculadas pelos órgãos de comunicação e com base nos conhecimentos científicos atuais, é incorreto afirmar. É para marcar a errada, meu povo. Vamos lá. A imunidade vacinal, ela não é imediata. Assim, alguns indivíduos podem desenvolver sintomas da doença após a vacinação devido à recente contaminação pelo vírus, correto? Lembrem-se que uma vacina, ela não é medicamento. Vacina não é tratamento, né? Tu tá com Covid, eu vou te vacinar para te ajudar. Se eu fizer isso, eu te lasco. Porque você já está lutando contra um vírus, eu estou jogando mais coisa para você lidar com. Portanto, você recebe uma vacina, você não recebe um escudo. Você recebe uma forma de lidar contra isso. Você recebe uma arma. Entendeu? É uma profilaxia, uma medida profilática. Você concorda comigo que isso aqui não é um discurso pró-armamentista, é apenas um exemplo. Tu concorda comigo que dormir com uma arma debaixo do travesseiro é uma medida profilática contra uma invasão de um ladrão na tua casa? Pronto. Eu não blindei a tua casa, mas eu te dei um mecanismo de defesa, profilaticamente. Pegou a visão? Perfeito? Então, muita gente, os antivacinas, eles discursavam contra o sistema de vacinação, dizendo, olha aí, se vacinou e pegou a Covid. Aí você fala, claro, a vacina não é um mecanismo de defesa. Ela é o quê? Ela é como posso dizer, ela está treinando o teu sistema imunológico para lidar com ele. Não é que você fica com o escudo do Protex, da propaganda do Protex, em sua volta, as bactérias batendo, quicando aqui e não chegando em você, né? Não é assim. Não é assim que a vacina é um não, o vírus não chega mais em mim, vou lamber um corrimão que eu não pego mais. Não é assim. Entendeu? Porque você vai treinar em diversas academias aí o seu anticorpo. Tá bom? B. O surgimento de novas variantes genéticas do SARS-CoV-2 estimulados por pressões vacinais que obrigam o vírus a desenvolver mutações de resistência à sua sobrevivência. Gente, esse tipo de discurso aqui é um discurso lamarquista. O ambiente sendo um fator de transformação. Lembra? Porque vocês não estavam aqui na aula passada. Quando o ambiente ele é um agente de transformação, você tem um lamarquismo. E aí ele está dizendo, olha, graças ao surgimento das vacinas, os vírus se transformaram. Não é assim. Tá bom? Então, aqui está errado, portanto, é o item B de Bosque. Tá bom? Pessoal, vamos para o nosso break. 7h30 a gente está de volta. Eu teria que fazer sinteticamente, eu teria que quebrar fragmentos desse cromossomo para tornar possível a homologicidade, tornar os cromossomos compatíveis para... Não, porque para ter que fazer primeiro tem que fazer o genoma, tem que ver quais são os cromossomos que são indispensáveis, quais genes são indispensáveis, quais fragmentos são indispensáveis. Aí tu consegue fazer o cruzamento, e aí o próximo, entendeu? Era mais fácil botar o torre no leão e o tigre para cruzar de novo, entendeu? Mas vamos que vamos. E aí, vamos lá? Continuar essa execução aqui da atividade? Vamos para a terceira, né? Determinado processo presente em todos os seres vivos não foi explicado pela teoria evolutiva de Charles Darwin, tendo sido esclarecido mais tarde com a contribuição sintética da evolução. Qual processo é esse? E aí? Qual é este processo?
Certo? Você tem a especiação darwiniana. Tá ali, os tentilhões de Darwin, ele explicou o processo de especiação. Só que o processo de especiação darwiniano, como eu falei para vocês, não é que estava errado, estava incompleto. Ele dizia, olha, especiou, tem um ancestral comum, dele trouxe esses outros. Ele falou sobre especiação. Ele não sabia explicar como aconteceu essa especiação. Entendeu? Ele não sabia explicar por que, que o bico do passarinho ficou menor, por que, que o bico do passarinho ficou maior. Ele só sabia que o meio tinha isso daí e ele foi selecionado lá. Mas como surgiu o bico maior? Como surgiu o bico menor? Ele não sabia dar resposta à mutação. Entendeu? Então ele trouxe a especiação. O neodarwinismo aproveitou esse conceito de especiação e aplicou os conceitos modernos. Diversificação, seleção natural, hereditariedade, que são fatores o quê? Genéticos. A hereditariedade é um critério genético. As leis da hereditariedade é a base fundamental da genética. Tá? Quarta. A teoria moderna da evolução, de forma simplificada, pode ser compreendida como a união dos conceitos da genética com os conceitos evolucionistas. A compreensão dos processos da genética molecular e o conjunto com as análises de características fenotípicas vantajosas transmitidas ao longo das gerações constituem a base para os estudos evolutivos atuais. Os conceitos presentes na teoria moderna da evolução estão corretamente relacionados ao quê? E tem a recombinação gênica, é o fator evolutivo mais importante exercido pelo ambiente sobre a população. O ambiente, ele gera recombinação gênica ou é a própria células, os próprios embriões, os próprios organismos que geram sobre si? É a segunda opção. Então, não pode ser o ambiente gerando recombinação gênica. Não é porque tem mais sol, mais umidade, menos umidade, mais frio, menos frio, que você vai sofrer mais linkage nas suas células. Pegou a visão? B. A adaptação de uma característica ocorre em função de sua maior ou menor utilização pela população. Isso aqui está falando sobre uso e desuso, lamarquismo. Então, bota aí nesse item B aí, puxa do lado e coloca lamarquismo aí. Uso e desuso. C. A reprodução sexuada tende a manter uniformemente as características de uma população. Falso, porque uma das melhores coisas que existe na reprodução sexuada é justamente a variabilidade genética. Portanto, você não tem a uniformidade dos genes de uma população. Você tem um embaralhamento desses genes dentro de uma população. D. Os organismos mais adaptados com relação ao genótipo e ao fenótipo são selecionados pelo ambiente. O exemplo que eu trouxe para ti aqui da seleção dos genes em uma população. Acho que é porque vocês duas não estavam na sala, estavam? Eu fiz aqui uma árvorezinha, onde eu disse que essa árvore, que ela é uma árvore azul, ela tinha também frutos vermelhos. Ok? Esses frutos vermelhos, na tua opinião, eles seriam para um animal que olha para uma árvore azul, de folhas azuis, galhos azuis, e vê fruto vermelho lá, ele é bem mais apetitoso. Na verdade, ele se destaca, ele atrai a atenção dos animais. Por isso que muitas vezes os frutos eles têm cores vibrantes, são chamativos. Tá? Só que nesse caso, a cor vermelha tem um gene recessivo. Ou seja, são os azinhos aqui. Aí vem o passarinho e come os frutos vermelhos. E para cada ciclo de alimentar desse animal, e para a origem dos novos frutos, menos genes azinho, tchau, tudo de bom. Menos genes azinho eu vou ter nessa população. Ou seja, em pouco tempo, o alelo azinho vai sumir dessa população e hoje nós só temos os azões. Aí você pega e conhece esse tipo de planta, aí de repente essa planta só dá agora frutos azuis, porque lá atrás ela dava vermelho, mas foi selecionado pelo ambiente o seu genótipo. Portanto, o item D aqui está correto. Tá bom? Item E aí, ó, para ver. As mutações, elas constituem de uma única fonte de variabilidade genética dentro de uma população. Falso,
porque eu também tenho as permutações, né? Eu tenho a própria reprodução sexuada, tem um embaralhamento genético. Então, eu tenho vários tipos de fontes de novas características aí possíveis, tá? Quinta questão. A teoria sintética da evolução, também conhecida como neodarwinismo, apresenta, item a origem da diversidade das características a partir de mutações gênicas e recombinação. Para mim, parece ok. Vamos lá. Item B. A necessidade de adaptação ao meio como origem da diversidade da característica dentro da espécie. Isso aqui é lamarckismo. Ele está falando, poxa, se o indivíduo ele precisa daquela adaptação, ele vai dar origem à adaptação. C. A lei do uso e desuso como fonte geradora de novas adaptações. Lamarckismo. D. A hereditariedade das características adquiridas pelo uso. Lamarckismo. Surgimento de novos caracteres a partir da seleção natural. Outro lamarckismo. Porque o surgimento de novos caracteres a partir da seleção natural, quer dizer, a seleção natural faz surgir os novos caracteres? Surge os novos caracteres? Não, o que faz surgir os novos caracteres? Mutações, não a seleção natural. Então ele vai dizer o seguinte, olha, o lamarckismo, ele vai dizer que as características elas surgem por conta da pressão do meio. Então, realmente, o item A ficou mais corretinho, né? A origem da diversidade das características, elas têm origem aonde? Nas mutações genéticas e na recombinação. Então, o item A está valendo. Sexta questão. Os conhecimentos genéticos foram associados a pensamentos darwinianos da teoria moderna da evolução. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. A mutação e a recombinação gênica, orientadas pela seleção natural, podem ser utilizadas para compreender o processo evolutivo? Verdadeiro. Sim. As mutações, recombinação, somados à seleção natural. Olha isso aqui. Mutação, seleção natural. E aí você tem o surgimento de uma nova característica. Sim, pode ser utilizado como ferramenta para compreender os processos de especiação. Vamos lá. Os conhecimentos genéticos são elucidativos quanto à diversidade biológica encontrada no planeta Terra. Conhecimentos genéticos são elucidativos quanto à diversidade biológica. Não, a diversidade biológica, a especiação, não vai ser elucidado só você sabendo a genética, não. Eu fazer o mapa genômico de uma vaca não vai me trazer o conceito genético evolutivo de toda uma população de todas as espécies de animais, não, cara. Eu preciso saber o que foi que aconteceu, eu preciso entender os processos de seleção, como foi lá, como foi que essa nova espécie surgiu, onde foi que ela se separou, por que foi que ela se separou. Então, estudo fóssil, embriologia comparada, anatomia comparada, fisiologia comparada, permutações, mutações, seleção natural, ancestralidade comum, análises filogênicas, análises sistemáticas, tudo isso é que vai me trazer, vai me elucidar a questão da diversidade biológica do nosso planeta. Terceira, a teoria moderna, ela incorpora a seleção natural às explicações genéticas para explicar a origem e da diversidade encontrada nas populações. Aí sim, aí ele está falando de seleção natural e genética. Aí eu consigo sim trazer alguma luz sobre os processos de diversidade. A última aí, ó, seleção natural. Vocês estão anotando aí se é verdadeiro ou falso? Vamos lá. Seleção natural explica a origem das variações hereditárias, enquanto a seleção natural explica a origem das variações hereditárias, enquanto a mutação e a recombinação genética esclarece sobre a permanência dessas variações. É o contrário. É o contrário. As mutações explicam a origem das variações hereditárias, enquanto a seleção natural esclarece sobre a permanência dessas variações na comunidade. Percebe? É a seleção natural que vai decidir se aquela mutação vai continuar. Entende? Tem muita espécie que começou sua história e parou, tanto que você vai ver, quando você vai analisar as árvores filogênicas, você vai ver muito galho aberto aqui,
que acabou aqui. Enquanto toda uma árvore filogênica cresce, mas ele parou bem aqui assim. O que foi que aconteceu? Aconteceu uma mutação bem aqui assim, dando origem a uma nova espécie, que prevaleceu por um tempo, mas a seleção natural parou ali. Morreu. O fluxo gênico acabou. O extinto acabou. Tá? 7. O esquema representa, de maneira bastante simplificada, uma das possíveis hipóteses de relação de parentesco entre grupos de animais assinalados pelo nome comum de alguns de seus representantes. Na base do esquema, da característica que une todos os indivíduos é a deuterostomia. O que são os deuterostômios, gente? Valendo um Vectra. Isso, tá errado. Primeiro Kuma. Deuterostomia. É. Protostômios, a palavra proto é o quê? Primitivo, pouco desenvolvido. Ou seja, um indivíduo que tem boca, que começa, o blastóporo dá origem à boca, ele vai ter anos ou não. Esses são os protostômios. Porque eles são primitivos. Porque ele começa pela boca e muitos deles, os invertebrados principalmente, tem boca e não tem ânus. Aí o que acontece? Sistema digestório incompleto. É verdade. Sistema digestório incompleto. Já o deuterostômio, ele começa primeiro com o quê? Com o ânus. O ânus, biologicamente falando, ele é um buraco de saída. Então, se ele tem ânus, obrigatoriamente ele tem boca. Então, os deuterostômios obrigatoriamente têm sistema digestório completo. Pegou a visão? Então, para tu lembrar, basta tu lembrar o seguinte, ó. Deuterostômio, deu. Deu o quê? Então, quem deu deuterostômio, né? Então, ânus, boca, né? Então, te ajuda, né? Nunca mais erra, pelo amor de Deus, porque é uma vergonha dessa, eu não quero passar de novo. Editor, por favor, corta. Agradecido. Vamos lá. Isso aqui, se tivesse uma sala com bastante gente, quando eu faço aqui, né? Um auditório, um cursinho. Aí eu, deuterostômio, quem deu o quê? Aí eu, um 5, 6, o anos. Eu, não, deuterostômio, gente, ó. Deuterostômio. Nossa. Aí fica lá os 5 encabulados. Adoro. Vamos lá. Temos aqui, ó, estrela do mar, uma tainha. Até onde eu sabia, tainha era como você dava um mergulho, né? Tainha, sapo, tamanduá, crocodilo e tico-tico. Pô, que legal. Vamos lá. Identifique quais seriam as características 1, 2, 3, 4 e 5 que justificariam os respectivos grupos. Olha aí, ó. Começando ali, ó, pela deuterostomia, né? Deuterostomia, ele já está falando de quem? Dos primeiros organismos que têm sistema digestório completo, apresentado ali, ó, sendo que interessante isso, porque a estrela do mar, ela pertence aos equinodermos. Dentro de todos os grupos dos equinodermos, apenas o subfilo, né? Asteroidea, que é justamente da estrela do mar, é o único deuterostômio. O ouriço do mar, bolachinha da praia, pepino do mar, todos os demais são protostômios. Ela é a única deuterostômia. Então, ela é o único invertebrado que se aproxima dos cordados. Por causa da deuterostomia. Legal, né? Vamos saber, viu? Inclusive, é uma boa exceção. A gente vai chegar a estudar zoologia na apostila de vocês lembram? Que eu me lembro, vai ter o próximo módulo já é bactérias, né? A gente começa micro-organismos. Yeah. Pois é, vamos lá.
Tenho aqui, ó. Eu tenho aqui deuterostomia, surgiu estrela do mar. A tainha, ela é um peixe, tá? Então, se você quiser puxar aí um gancho aí para você que não sabe o que é uma tainha, bota do lado aí peixe, para você lembrar, tá? E o peixe, ele é da família dos cordados, tá? Quais são os cordados, gente? Quem são os cordados? Posso apagar aqui? Quem são os cordados? Cordados vertebrados. Eu tenho aqui o grupo dos peixes. Aí eu tenho os anfíbios. Eu tenho os répteis. Eu tenho as aves. E eu tenho os mamíferos. Sendo que dentro dos peixes eu tenho 3 subgrupos. Quais são os 3 subgrupos? Eu tenho os ciclostomados. Eu tenho os condrictes. E eu tenho os osteíctes. Os ciclostomados, a palavra ciclo significa o quê? Ciclo. Círculo. Redondo. Óstomo significa o quê? Boca. Então, o ciclostomado é aquele que tem a boca em forma de círculo. Ele está falando de quê? De um grupo de peixes que não tem peixe que fica com a boca aberta direto. Da família das lampreias, as feiticeiras. Peixe parasita que gruda como se fosse uma ventosa. Não é o peixe piloto. O peixe piloto ele gruda com o cocoroto, não é com a boca. O peixe piloto ele só que tem aquele lá na comensalismo. Comensalismo não. Comensalismo, que o peixe ele gruda debaixo do tubarão, a gente chama de peixe piloto, tá? Aqui, as lampreias, elas são peixes parasitas, elas se alimentam do sangue e do tecido desses animais. Se quiser saber, verdade. Não precisa ficar com meia mochila nas costas, me encarando assim, ó. Entendeu? Ela sem saber, o pessoal fica todo errado. Só vai, cara. Não precisa. Valeu, cara. Obrigado, viu? Então, a tainha, ela já é um vertebrado, né? E outra, ela é um cordado. E os cordados recebem esse nome por quê? Notocorda. Isso. E o que é a notocorda? É um bastão cilíndrico gelatinoso que dá a sustentação ao corpo do embrião. Portanto, olha aí, esse um aqui, ó, entre a estrela do mar e a tainha, teve que surgir o quê? Notocorda. Olha, porque ele vai botar aqui, ó, ele vai botar escama, mandíbula e âmnio. O âmnio é uma característica que eu vou encontrar onde? Nos ovos. Ovo, tá? Peixe não bota ovo. Peixe bota ova, tá? Então ela não tem âmnio, tá? Para começar essa história. A questão da mandíbula, ela é uma característica que se diferencia dentro do grupo dos condrictes. Tá muito específico, tá de 0 a 100 muito rápido, entendeu? Vamos ver aqui, ó. Escama, encéfalo. Encéfalo já o próprio peixe já tem. No item B não pode. Membros locomotores, no 2. Para mim, a barbatana do peixe é. 3 está errado, porque o pulmão já deveria ter surgido aqui no sapo. No 3 aqui ele está dizendo que surgiu para o tamanduá. Aqui, membro locomotor, mesmo problema. Pulmão já devia ter existido no sapo. O sapo tem pulmão. Membro locomotor, mesmo problema. De fato, o item A, ó. Notocorda,
porque deu origem aos cordados, que são peixe. Surgiu o pulmão, sapo tem respiração pulmonar. Temos aqui o âmnio. O âmnio já vai estar presente também ali, como dentro dos anexos embrionários, né, ali na fase gestacional dos mamíferos, é presente sim. Ali, nessa diferenciação aqui, eu já vou ter o quê, ó? Pelos para os mamíferos. 5 aqui, ó, ovo com casca, é a origem dos reptilianos. Ovo com casca, tá certo, é isso mesmo, e tem A. Choeiras, 8. Astyanax mexicanus é uma espécie de peixe com olhos que vive em águas tropicais de cavernas do México. Oi? Peixe sem olhos que vive em águas tropicais das cavernas do México. O Heterocephalus glaber é a espécie do rato topeira pelado, um mamífero roedor, que também não tem olhos, e ele é encontrado nas tocas escavadas do solo africano. A semelhança quanto à ausência da visão nesses animais pode ser considerada uma adaptação aos ambientes em que eles vivem que selecionaram essas características. O mecanismo evolutivo que promoveu essa semelhança é denominado o quê? E aí, o que é que vocês me dizem? O que é que você... Hã? A resposta está na lousa. Perceba que, apesar de eu estar falando de uma gruta no Novo México e do solo escavado africano, os dois animais eles estão expostos a uma mesma situação. Qual é a situação? A ausência de luz. Tanto o rato topeira quanto o peixe das cavernas ali, não sei das quantas, eles não têm acesso à luz. Portanto, é um meio em comum. Espécies com origens diferentes, ancestrais diferentes. Estamos falando de um peixe e de um mamífero. No entanto, eles estão expostos ao mesmo tipo de meio, o mesmo tipo de estresse ambiental. A ausência de luz. E isso aí me trouxe uma característica em comum, que é o quê? A ausência de olhos. Porque em determinado momento, um peixe mutante nasceu sem olhos. Fez diferença? Já que ele vivia no escuro? Zero. Em determinado momento, um rato topeira nasceu sem olhos. Fez diferença? Não, uma vez que ele só usa o faro para se movimentar debaixo do chão. Portanto, a característica comum surgiu para ambos e acabou prevalecendo pela seleção natural. Portanto, estamos falando de quê? Convergência evolutiva. Radiação é quando eu tenho uma espécie ancestral e ela é pressionada contra meios diferentes. Tu lembra que eu apaguei ali, ó? Que eu botei tanto irradiação, divergência evolutiva, né, irradiação, e especiação disruptiva. Você pode botar aí radiação adaptativa. Dá no mesmo, dá no mesmo. Deriva gênica é catástrofe. É uma catástrofe com efeito gargalo. Ele não é que ele vai agir sobre os animais, sobre os seres. Ele vai agir sobre os alelos, sobre os genes. Ok? Que inevitavelmente vai ser sobre os seres também, né? Uma vez que são eles os detentores do gene. Então, item B de Bosque. Vamos lá. Nona questão. Tô aqui, tá? Para quem tá me assistindo. Deixa eu até um pouco mais para trás. Ah, Leleque. É porque eu tô em pé desde cedo, gente. Dá um desconto aí para o joelhinho do professor não calcificar. Sedentarismo, excesso de peso. A teoria moderna. Olha, aqui em cima ele está falando sobre deriva gênica, né? Já sabemos o que é. A teoria moderna da evolução, ou neodarwinismo, fornece elementos fundamentais de que Darwin não tinha conhecimento para explicar de forma completa a sua teoria. A teoria moderna da evolução explica o quê? E tem a existência da variabilidade nos seres vivos. A teoria moderna da evolução explica a existência da variabilidade nos seres vivos. Não, o Darwin, ele
já conseguiu explicar de certa forma por meio da especiação alopátrica. A especiação alopátrica foi a grande descoberta de Darwin. Mano. Ele falou, olha, existe uma ilha, essa ilha se dividiu em um arquipélago, esses animais que viviam aqui agora ficaram com alimentação restrita, e por causa disso, seleção ambiental, agora eu tenho outras espécies de animais. Olha, então ele já tentou explicar, entendeu? Então, não é isso. Item B. Os mecanismos responsáveis pela variabilidade, aí sim. Porque o que é que Darwin não conseguia explicar? Ele não conseguia explicar por que aquilo que eu falei. Darwin conseguia dizer o seguinte, olha, pelas evidências que eu encontrei, existia um tentilhão ancestral que deu origem a esses demais. Aí tu chega para ele e fala assim, certo, Darwin, mas por que que o bico encolheu? Ele vai falar, seleção natural. Tá, eu entendo que os bicos maiores morreram nessa ilha e o bico menor ficou. Mas de onde é que veio o bico menor? Ele não conseguiria explicar. Hoje, eu consigo falar sobre um mecanismo chamado mutação. Eu consigo falar que nasceu um tentilhão mutante com um bico mais adaptado para aquela região e ele se deu bem melhor do que os bicos maiores. E aí ele gerou filhos, descendentes, que herdaram essa característica e por isso se deram bem. E ali, naquela ilha, agora eu tenho bicos menores. Entendeu? C. A importância e a transmissão da adaptação dos seres vivos. Isso aí, importância da transmissão das adaptações. Isso aí flerta com quem? Com o lamarckismo. Transmissão dos caracteres adquiridos. Segunda lei. Pegou a visão? Transmissão dos caracteres. Poxa, para pensar. Vamos supor que tu seja uma humana mutante e aí tu herdou, tu é o único humano de que a tua íris ela é pigmentada de cor amarela. Um amarelo dourado, coisa exótica. Capas de revista, tá aí nos outdoors, aí os teus olhos, coisa incrível. Tu escolhendo a dedo quem que vai ser o amor da sua vida ali para gerar filhos e muitos filhos e tudo mais. Aí todo mundo fala assim, torcendo, né, para nascer mais menino assim com o teu olhinho amarelo também. Aí tu também, né, já ganhou fama e dinheiro e tal, decide. Tem 5 filhos. Qual a garantia que tu tem que essa caractere mutante foi transmitido para teus filhos? Tu não tem nenhuma garantia. É tudo aleatório, é tudo acaso. A questão de quais genes tu transmitiu para os teus filhos. Então, é aí que Lamarck peca. Porque Lamarck ele diz o seguinte, olha, as características que tu adquiriu ao longo da vida, estas tu transmite. Ele dá a certeza da transmissão. Entendeu? E boi bandido. Quase lá. Vamos terminar? A atuação seleção natural dos seres vivos, da seleção natural. Não, isso aí foi o que ele descobriu, pô. O surgimento da adaptação devido à variabilidade de seres vivos. O surgimento das adaptações devido à variabilidade dos seres vivos. Surgimento de adaptação, ele flerta também com o lamarckismo. Né? Então, de fato, são os mecanismos responsáveis pela variabilidade, item B. Por favor, escolham aí a saideira. Ó, o exemplo que eu te dei. O exemplo que eu falei para ti ali, ó. Questão 22 do experimento lá, das Drosophila melanogaster, lá, a mosca da fruta, ó. Ali em cima elas foram alimentadas com amida, aqui embaixo elas foram alimentadas com maltose. Aí depois de gerações, eles pegaram e soltaram as duas juntas, e aí as que se alimentavam de amido só queriam namorar com as de amido, e as que se alimentaram de maltose só queriam namorar com as que comeram maltose. Ou seja, eu separei as populações e depois que eu uni,
elas continuaram com uma barreira invisível ali. Uma barreira. Vamos lá. O experimento representado nessa figura é o mais próximo corretamente relacionado ao fenômeno denominado de que tipo de especiação? Simpátrica? Não, porque se fosse simpátrica, ela estaria que estar no mesmo aquário. Mesmo ambiente. Peripátrica. A peripátrica, ela está falando de diversas populações em diversos ambientes simultâneos. Não é o caso. Alopátrica. Aí sim é o item correto, porque eu tinha uma população original, tá aqui a população original. Foi o que eu fiz com essa população original? Separei. Halos. Separado. Ok? Gente, um cheiro e um queijo. Quem quiser o gabarito lá, solicita lá no grupo lá da mentoria que eu lanço. Tá bom? Valeu, gente. Boa noite, tudo de bom.